jejuando e estando no altar. Eu tenho uma palavra para liberar para quem tem glória na boca, tá? Quem começa o ano orando vai terminar dando milagre. Você acredita nisso? Então sela dando glória a Deus. Muito obrigado os pastores, muito obrigado os obreiros pela linda recepção. Eu quero também dizer aos irmãos que eu amei a surpresa que os irmãos deixaram para mim lá no hotel, aquele balãozinho, aquelas coisas. Deus abençoe vocês, tá? Abre a sua Bíblia, eu quero entregar uma profecia para vocês em 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18. Eu vou ler o versículo 21 e você vai acompanhar a leitura. Eu vou ler, além do versículo 21, outros versículos posteriores. Estes versículos eu vou apontando a vocês. O pessoal da mídia vai colocar aqui no telão e vocês vão ouvindo, porque a partir dos versículos que eu vou ler, nós vamos discorrer a profecia de Deus dentro deste texto. Quantos a entenderam, digam amém. 1 Reis 18 e 21. Ouça este texto com o coração aberto para o altar. Então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém, o povo não respondeu nada. Versículo 28, 29 e depois o 36. Versículo 28 diz: e eles clamavam com grandes vozes, e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 36. Sucedeu que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou a Deus e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a sua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu és Deus. Para que este povo saiba que tu és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor. Eu vou repetir. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó,
e lambeu a água que estava no rego. E vendo o povo, caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Será que você pode declarar esta última frase no 3? 1, 2, 3. Mais uma vez no 3. 1, 2, 3. Aplaude a Jesus. Este texto, ele é muito conhecido por nós. Precisamente o versículo 21, ele se inicia a nós como uma pergunta de um cunho exortativo, porém de muita necessidade espiritual, por ocasião em que Israel se encontrava, espiritualmente falando. Infelizmente, após a morte do rei chamado Omri, o seu filho Acabe, ainda neófito e muito jovem, herdou o trono de Israel no lugar de seu pai. E infelizmente, como um jovem, se deixou-se levar pelas suas paixões da mocidade. Um dos piores momentos espirituais de Israel é quando Acabe reina sobre o trono, porque infelizmente essas paixões fazem com que Acabe faça aliança com pessoas erradas. E o primeiro é Etibaal, o rei de Tiro. Este homem, o seu nome literalmente significa companheiro de Baal, e esse nome faz jus ao cargo espiritual em que o rei de Tiro se encontrava, pois ele era sacerdote de Baal em Tiro, responsável de receber as ofertas do povo para dar a esta entidade pagã. Baal, dentro da sua originalidade, significa pai, também significa provedor. Se acreditava que Baal, ele era um pai provedor. Provedor do que, pastor? Da chuva, dos trovões e da tempestade. Em Tiro, se acreditava, pastor, que um mísero orvalho que caísse do céu seria e era obrigação da glória a Baal por isso. E junto com ele, a sua filha Jezabel levavam o povo a esta adoração pagã. E não somente a Baal, mas também a uma outra deusa chamada Astarte, conhecida como a deusa da fertilidade, a deusa da lua e a deusa da noite. Se acreditava que enquanto Baal se responsabilizava de mandar a chuva, Astarte se responsabilizava em fertilizar o solo, causando uma colheita antes do tempo. Esta Jezabel, como você já sabe, ela se casa com Acabe por uma influência política de uma aliança que Acabe faz com Etibaal. E infelizmente, este casamento traz os cultos a esta divindade pagã dentro do lugar que Deus conquistou para Israel, a terra prometida. Naqueles dias, Jezabel, junto com Acabe,
trouxeram os cultos a Baal, trouxeram a adoração a Baal, trouxeram o culto a Baal e também trouxeram os profetas de Baal. Profetas estes que apenas falavam aquilo que Jezabel queria ouvir. Foi neste tempo que Deus levantou o corajoso profeta de uma pequena cidadela chamada Tisbe, com muita autoridade, com a profecia conhecida que você já sabe: segundo a minha palavra não vai haver chuva e nenhum orvalho vai cair do céu. De forma direta, Elias está dizendo: já que vocês dizem que Baal é o Deus da chuva, eu de forma indireta afirmo que o meu Deus é o Deus verdadeiro. E se o meu Deus é o Deus verdadeiro, não vai haver chuva e nenhum orvalho vai cair do céu. Apesar da atitude de coragem deste simples profeta, isso não foi suficiente para trazer Israel em sua totalidade a adoração ao Deus Todo-Poderoso. E aliás, permita-me dizer-vos as três condições e os três posicionamentos espirituais em que o povo se dividia naqueles dias. Pastor, o primeiro grupo, influenciado por Jezabel em Israel, apesar de saber que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus verdadeiro, eles acabaram se vendendo e se prostrando a Baal. O segundo grupo é aquele grupo que permaneceu nos princípios e nos fundamentos, não se venderam. Eram aqueles 3.000 que o Senhor disse a Elias: eu ainda tenho 3.000 que não se prostraram a Baal e nem comeram na mesa de Jezabel. E há o terceiro grupo. Qual, pastor? Aqueles que não adoravam a Baal, mas também não adoravam a Deus, e estavam com seus corações divididos. E por causa destes, Elias decide fazer um desafio no Carmelo. E a proposta do desafio é o seguinte: se dará um cordeiro a vocês e um cordeiro a mim, e nós vamos levantar um altar. Vocês clamam primeiro e depois eu. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este será Deus sobre Israel. E todo o povo confirmou, dizendo: boa é esta palavra. Dito isso, eu vou começar a pregar agora. E o meu pensamento se inicia a partir do momento que nós vamos identificar o porquê do desafio do Carmelo, porque este texto já foi alvo de muitas interpretações precipitadas. A primeira interpretação precipitada é de que Elias fez este propósito para provar que ele é profeta. E eu digo que não, porque quem é não precisa provar nada para ninguém. Elias não fez este desafio para dizer: eu sou, eu posso, eu faço. Porque os primeiros profetas da Bíblia, eles nunca tinham a preocupação de se louvar, de se mostrar, de se marketar, mas eles sempre tinham compromisso em revelar não o nome deles, mas a palavra em que eles carregam. É por isso que Jesus, o maior profeta, ele sempre dizia à pessoa que recebeu o milagre:
vai e não conte nada para ninguém. Porque ele, como Jesus, ele mesmo dizia: pelos frutos conhecereis a árvore. Então não sou eu que falo de mim mesmo, mas são os meus frutos que revelam quem eu sou. Assim deve ser o verdadeiro profeta. A segunda interpretação é de que Elias fez este desafio para causar um espetáculo com fogo, e mediante o fogo Israel venha dizer que Deus é o Senhor. Escute, Deus não precisa de efeitos especiais ou de efeitos pirotécnicos para dizer que Ele é Deus, porque se você crer que Ele é, Ele continua sendo Deus. Se você não crer, Ele está no trono da mesma forma. A terceira interpretação precipitada é de que Elias fez este altar, este desafio, para que por intermédio dele Israel volte a adorar ao Senhor. Escute, Deus não precisa de absolutamente que o homem se limite a um ser humano para que a massa possa voltar para o altar novamente. Porque independentemente de homens, se você crer que Ele é Deus, amém. Se você não crer, Ele usa até as pedras para clamar, e o nome dele é glorificado. Pastor, então por que ele fez o desafio do Carmelo? E a resposta está na pergunta, quando ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias está dizendo que este desafio é para atender duas necessidades espirituais do povo. A primeira necessidade é que os pensamentos do povo estão perturbados. Perceba, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Os pensamentos do povo estão perturbados. E o segundo, eles estão cocheando entre dois pensamentos. E o que é cochear? Cochear no original hebraico é mancar com uma perna só. Em outras palavras, o texto está dizendo: uma hora vocês mancam para Deus, outra hora vocês mancam para Baal. Uma hora vocês mancam para o Senhor, outra hora vocês mancam para Baal. Chega disso. Hoje o Carmelo vai pegar fogo. Vou repetir isso aqui de novo para ver se alguém entende esse código. Hoje o Carmelo vai pegar fogo. E mediante o fogo vocês vão decidir aquilo que vocês querem das suas vidas. O fogo que vai descer não é só por um espetáculo. O fogo que vai descer não é somente para eu provar que eu sou profeta, mas o fogo descerá para vocês escolherem o que vocês querem. Eu não sei quem vai pegar esse código aqui. Deus está dizendo: mais importante do que o fogo é eu saber aquilo que eu quero. Será que alguém pega isso aqui de novo? Mais importante do que o fogo descer é o que o fogo vai fazer. E o que o fogo vai fazer? Quando o fogo desce, quem está indeciso passa a saber aquilo que quer. Eu não sei quem vai pegar isso aqui, mas Deus disse para mim que este janeiro de entrega, este ano de milagres, é o ano de você colocar no altar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Porque esta palavra aqui, ela não se limita somente a escolher o verdadeiro Deus, porque isso eu já sei que você quer.
Se você não quisesse o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, você não teria sacrificado os primeiros dias da sua semana do ano para estar aqui. Então, se você está aqui é porque você quer Deus. Mas Deus está dizendo: eu não quero que você apenas queira eu, porque isso eu já sei, mas eu quero que você alcance os meus milagres. Eu quero que você alcance as promessas que eu tenho na sua vida. Mas para você alcançar as promessas, você tem que colocar no meu monte hoje. Você tem que me colocar hoje no meu carmelo aquilo que você quer, aquilo que você escolhe. Mas eu não quero superficial, eu quero tudo nos detalhes, porque eu sou Deus de detalhes, eu sou Deus verdadeiro, eu não deixo nada pela metade. Sabe qual é o comando que Deus está entregando? Não basta você ter a promessa, chega de só ter a promessa, está na hora de você se decidir pela promessa. E quando é que eu me decido pela promessa? É quando eu falo para Deus como será a promessa nos mínimos detalhes. Deus, só não deu Deus, só não deu terreno ainda, porque você não falou qual é a metragem e a localidade. Deus, glória, só não aumentou a loja ainda, porque você não foi atrás de um novo salão. Glória, Deus só não te deu a casa nova ainda, porque você não foi atrás do arquiteto. Você só não passou no concurso ainda, porque você não foi atrás daquilo que você quer. Glória, você só não entrou nessa porta, porque você não falou para Deus qual é o dia, qual é a data, qual é a hora, quando você quer. Você só não casou ainda, porque está pensando que precisa de dinheiro. E Deus está dizendo: não precisa de dinheiro, basta ter fé diante do meu altar, porque eu vou preparar móveis, vou preparar a festa, eu vou preparar tudo nos mínimos detalhes. Deus está dizendo: o que é que você quer? Porque eu vou te entregar este ano, assim diz o Senhor. Segura na mão de alguém, incomoda ele, vai, para a gente começar a aumentar a temperatura. Sacode ele, sacode ela e fala: já sabe aquilo que você quer? Porque 2026 será ano das grandes realizações de Deus na sua vida. Tomara que alguém pega. Deus não perguntou se você tem dinheiro, Deus não perguntou se você tem padrinho, Deus não perguntou se você tem ouro, Deus perguntou o que é que você quer, porque aquilo que você quiser, Ele vai patrocinar e vai entregar na sua mão. Eu estou vendo um véu se rasgando aqui em cima do altar, e Deus está falando: fala para quem tem glória, colocar aquilo que eles querem no meu altar, porque assim diz o Senhor: o que começa no altar vai terminar no altar de gratidão. Assim diz o Senhor. Sabe por que as pessoas não sabem aquilo que querem? Porque ainda não descobriram quem elas são. Calma aí, Jesus, já eu vou lá falar com ela. Sabe por quê? Porque elas ainda não descobriram quem elas são. E por não saberem quem elas são, elas têm pensamento pessimista, dizendo: eu não consigo, eu não posso. É por isso que antes de Deus falar o que Ele vai fazer, Ele vai primeiro falar quem você será. Porque quando você descobre quem você é, você descobre aonde você vai chegar. Alguém pegou isso aqui? Rabarachúria.
É por isso que antes de Jesus enviar os discípulos para cumprir a promessa, Jesus mostrou a identidade a eles. Jesus chamou os discípulos para Cesareia de Filipe e perguntou: o que estão dizendo por aí ser o Filho do Homem? E eles disseram: estão dizendo por aí que o Senhor Elias, outro dos profetas. E o Senhor disse: mas e vocês? Só vem para o meu culto para esquentar banco? Ou vocês sabem quem eu sou? E Pedro disse: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo ungido, Filho do Deus vivo. Ah, é? Então eu vou revelar quem você é e depois aonde você vai chegar. Hoje tu és uma pedra, agora eu vou falar onde você vai chegar. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E lá vai: nem as portas do inferno vão prevalecer contra a sua vida. Eu estou te mostrando quem você é. Eu estou dizendo que você é campeão. Eu estou dizendo que você é vencedor. Eu estou dizendo que você vai conquistar. Eu estou dizendo que você vai avançar. Eu estou dizendo que os projetos serão concluídos. Eu estou dizendo que a casa vai ser terminada. Eu estou dizendo que o alvará de soltura vai sair. Eu estou dizendo que o câncer vai embora. Eu estou dizendo que o caroço vai embora. Glória. Mas depois que eu falar, o diabo vai se levantar para dizer: você não é, você não pode, você não consegue. Mas quando ele se levantar para dizer: você não é, você não pode, você não consegue, você vai apontar e dizer: eu não sou o que você diz, eu sou o que Jesus falou que eu vou ser. Segura na mão de alguém, sacode ele, sacode. Ele fala assim: você não é o que os homens dizem. Fala: você será o que Deus falou que você vai ser. Tomara que alguém pegue isso aqui, tá? Esse ano Deus vai salvar o teu filho, assim diz o Senhor. Esse ano Deus vai salvar tua filha, assim diz o Senhor. Ei, a empresa não vai falir. Deus manda dizer para alguém: glória, você, sua casa, sua família não serão os projetos de Satanás. Eu não perdi você, eu não perdi o controle. Você é meu, diz o Senhor. Escute isso aqui, para depois você não falar que eu só revelei. Alguém está ouvindo essa palavra e dizendo assim: pastor, mas eu já sei aquilo que eu quero. Essa palavra não é para mim. Então nós precisamos partir para outra problemática. Pergunte qual, pastor? Ao olhar para este texto, eu vejo, pastor, que não basta somente eu saber aquilo que eu quero. Sabe por quê? Saber o que quer, só quem está na palavra vai pegar. Saber o que quer, os profetas de Baal também sabiam. Só que aquilo que eles queriam era de Deus. Aquilo que eles queriam era de Deus. E não basta somente saber aquilo que eu quero, porque nem tudo aquilo que eu quero é aquilo que Deus tem para minha vida. É por isso que Elias fez o desafio, porque ele estava dizendo: hoje o Carmelo vai pegar fogo, e mediante o Carmelo pegar fogo, vocês vão descobrir o que é e o que não é. O que você não pegou? O que é e o que não é. Posso falar? Vou liberar o comando. Esse altar vai virar o Carmelo de Deus aqui. E Deus está dizendo: eu vou revelar o que é e o que não é. Segura na mão de alguém e fala:
Deus vai revelar o que é e o que não é. Porque altar que pega fogo, o que está em oculto é revelado. Deus não manda fogo só para fazer efeito pirotécnico. Quando Deus manda fogo, a máscara de Satanás tem que cair por terra. E Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te revelar algumas verdades. Porque aquilo que não é dá sinais. Vou repetir. Aquilo que não é dá sinais. Pastor, quais são os sinais? Eu vou ler o texto. E sucedeu que, passado meio-dia, eles profetizaram, eles clamaram, porém não houve voz, nem resposta alguma. Passado o meio-dia, passado o quê? Passado o quê? Essa igreja é bíblica. Então vão recordar comigo que meio-dia neste texto não é meio-dia de hora, mas é meio-dia literal, metade do dia. Ou seja, eles gastaram metade do dia. Eles gastaram 12 horas em um altar que não tinha fogo. E sabe por que eles gastaram? Porque o altar tinha cara de altar. Porque olhar para o altar dos profetas de Baal causava muita ilusão. Por quê, pastor? Olhar para o altar dos profetas de Baal era ver lenha, profeta, oração, dança, profecia, oferta. Mas o que adianta se não ter o principal? Fogo. Só tinha aparência, mas não tem o principal. Sabe por quê? Satanás, ele tem a arma certa para nos derrubar. Aliás, a arma não, as armas. E duas grandes armas que Satanás investe são dentro de dois grandes pontos fracos que nós temos. Pergunte qual, pastor? Pergunte qual, pastor? Não fica chateado comigo. Primeiro ponto fraco que você tem: tudo aquilo que é bonito você quer. Tudo aquilo que é aparente você quer. E aparência por aparência, o altar dos profetas de Baal tinha muito. Tinha cara, parecia que era, mas o reino não é sobre parecer, é sobre ser. Não é sobre parecer, é sobre ter.
não é sobre aparência, é sobre essência. Ai, 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 ai. Satanás está... Eita, essa palavra aqui é livramento para alguém. Satanás está querendo enganar alguém, eita glória, com algo que é bonito e com uma proposta a curto prazo, dizendo: come, é teu, é barachora barraia. Só que Deus está dizendo: cuidado, a aparência não diz absolutamente nada, porque aparência por aparência. Saul tinha coroa e trono, mas tinha capeta dentro dele. Aparência por aparência. Judas era discípulo, mas tinha capeta dentro dele. Agora Jesus não. Segundo Isaías, nele não tinha aparência e nem formosura. Satanás está querendo te enganar, mas Deus está dizendo: não vai te enganar. Arabarassúria, glória. O Satanás não vai enganar você com propostas de mal, com amizades de mal. Sabe por quê? Olha o tanto de Elias que tem aqui essa noite. Glória. Cadê os Elias? Se manifestem. E se tem Elias, o que é de engano não vai ficar. Não vai ficar. Não vai. Levante as duas mãos agora. Aponta lá para tua casa agora e fala: o que não é de Deus não vai ficar no meu caminho. Fala: o que não é de Deus não vai ficar na vida dos meus filhos, no meu casamento. Fala: na minha vida. Diga hoje: Deus está desmascarando. Deus está arrancando a máscara. Fala: só vai ficar o que traz fogo. Só vai ficar o que traz fogo. Quem crê, glorifica e exalta. Senta e fala para quem está ao seu lado: não insista. Fala: não insista no que não é de Deus. Fala: não insista. Fala: não insista naquilo que Deus já falou que não é dele. Pergunte por quê. Eles gastaram 12 horas e não teve fogo. E tem gente que não está gastando 12 horas, está gastando uma vida com pessoas, lugares e ambientes que não traz fogo. E Deus está dizendo: eu já mandei você sair, eu já mandei você se afastar, eu já mandei você bloquear. Eu já falei que eu não quero na sua casa. Eu já falei que eu não quero você mandando mensagem para ele, para ela. Glória. Deus está dizendo: pecado não se brinca, pecado se foge. Glória. Deus está dizendo: gente falsa você não brinca, gente falsa você foge. Glória. Você não entendeu ainda? Altares que não são de Deus só vai gastar sua energia e não vai te trazer fogo. Vai ser 12 horas, vai ser um mês, uma vida, as suas energias. E vamos ser sinceros: tem gente, tem lugar, tem pessoa que só gasta as nossas energias. Nós dizemos: eu não estou aguentando mais. Glória. E Deus está dizendo: eu te dei força, mas não é para você gastar no altar errado. Eu te dei força, mas é para concentrar no altar certo. Mas já vem Elias
E quando Elias vem, ele está dizendo: até agora vocês concentraram as forças, não está errado, mas hoje eu vim aqui no Carmelo para dar uma direção. Deixa de olhar para lá e olha para cá. Tem horas que a gente tem que fazer assim com a nossa visão. Tem horas que um altar não vai dar certo e você tem que se direcionar para outro caminho. E eu vou falar, mudar a direção aos olhos dos homens é loucura. É loucura. Porque olha o que Elias vai fazer, pastor. Aleluia. A Bíblia diz que Elias, ele vai juntar as pedras. Calma aí, Jesus, já vou lá falar com ela. Elias está juntando as pedras. Ele está dizendo: eu vou mostrar para vocês como que vem o fogo verdadeiro. O fogo verdadeiro vem primeiro de trabalho, segurar pedras, trazer pedras separadas e juntá-las com esforço, para ao invés delas ficarem separadas, ficarem juntas. Chegou o momento de juntar as pedras, porque em altares que são de Deus, Ele não permite pedras ficarem separadas. Onde há divisão não existe fogo. Mas o Senhor diz: o profético, isso aqui é sério, o profético verdadeiro, ele não espalha. O profético verdadeiro, ele ajunta. Aleluia. Tem gente que se diz profeta, mas só espalha. Mas o profético verdadeiro, ele ajunta. Ajunta. E o texto diz que Elias, pastor, depois de juntar, ele cava um buraco ao redor das pedras e diz: aqui eu quero fogo. Aliás, aqui eu quero água. Aleluia. Alguém diz: você está ficando louco. Você profetizou dizendo que não vai ter chuva e agora você quer. Ele diz: sim. Porque antes de Deus mandar o fogo, Ele vai mostrar que Ele é tão Deus que Ele vai mandar a água. Alguém está dizendo: Elias, mas não tem. Ele está dizendo: vai ter. Vai ter. Vai ter, porque eu cavei. Olha as minhas mãos como estão. Posso descer, pastor? Vai ter água. Sabe por que vai ter água? Todos vocês que estão no Carmelo, olhem para os meus dedos. Está cheio de terra. Eu trabalhei. Deus não vai decepcionar o meu trabalho. Deus não vai decepcionar minha fé. Eu cavei e eu não sei de onde vai vir. Eu não sei de onde vai vir, pastor. Mas que os 100 mil vai chegar, vai chegar. Porque eu sou grande, diz o Senhor. Eu mando nos bancos, eu mando nas aposentadorias, eu mando nas causas na justiça.
Alguém fez um voto com essa casa e Deus está dizendo: eu vou fazer este voto ser cumprido, porque essa pessoa vai liberar uma semente e uma obra que está travada será destravada. E Deus está dizendo: rasga o seu orçamento, porque o seu orçamento está pequeno demais. O que eu tenho para ti é muito maior. É na sombra. Porque quem disse que eu só tenho salinhas para você? O que eu vou dar vai ser uma escola para essa igreja. Porque eu vi o que você colocou diante do meu altar. É Marassúria. E você disse: eu quero uma igreja para atender as necessidades da comunidade. A Marassúria. E Deus está dizendo: eu estou te dando um centro social para ajudar crianças. Eu estou vendo Deus dando na sua mão uma planta, e Ele se apresenta como um engenheiro para você, e Ele diz: pede o que você quer, permita por gentileza, pede o que você quer que eu vou te dar. Eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu faço do começo até o final. Ele me cananaia, e eu te digo: eu sou teu escudo, eu sou a tua proteção. Sabe por quê? Eu sou a tua proteção, porque você nem sabe, mas um traidor queria se rebelar, mas eu desfaço hoje a casa do rebelde. E eu te digo: hoje eu quebro todo tipo de retaliação na sua saúde. Maia, porque no glória da igreja eu entro no teu estômago agora. Eu entro no teu coração agora. Porque o diabo disse: não adiantou nada os quilos que ele perdeu, mas Deus está dizendo: Amaia, eu te livro do infarto. Amaia, eu te livro, Marassúria, de um câncer hoje, e te dou livramento. E quem crê na vitória dele, abre a boca. Jesus, eu falei que eu ia falar com ela. Jesus, eu falei que eu ia falar com ela. Deus, Pai. Que manchosi teremi. Porque o diabo soprou no inferno dizendo: seria o último ano dela. Vou arrancar ela de lá de dentro. Se eu não arrancar, eu vou fazer, sabe o que? Eu vou fazer ela largar a espada, largar o chamado, ficar no cantinho dela. Pensa numa moça que está sendo atacada no mundo espiritual, e o diabo está dizendo: cadê teu Deus? Cadê teus sonhos? Cadê as promessas? E Deus está dizendo: acalma, está tudo no meu tempo. É me na sombra, Nietzsche. E eu digo: antes de eu fazer na vida sentimental, eu vou fazer na vida profissional. Porque tu tem um negócio comigo, e tu diz: Senhor, me ajuda, Senhor, me estabiliza. E Deus está dizendo: eu vou fazer. Ele me cola na chuva. E eu digo: eu desci na tua casa hoje, eu desci no meio da tua parentela, porque o diabo queria matar um rapaz. Cama sobre, eu te cama nasci. Eu vi esse rapaz, Mara sobre a raia, atacado. Eu vi um acidente, eu vi um carro, Maraia. Mas Deus está dizendo: o caixão do Gabriel eu quebro hoje. Raci, Teremite, Jocana Súria, porque eu vi a oração que você
você fez de frente à residência de número 245. Eu conheço você, eu conheço a Marivalda, é Marassúria, e por causa da tua oração, eu salvo o teu Remaia, o teu irmão, e digo, ele vai ser sonoplasta, obreiro, oficial, e vai pregar a palavra. E tem mais, o teu sonho vai virar realidade. Eu estou vendo ela pisando em outros países, enquanto a igreja dá o salto da cadeira. Deus diz: Daiane, eu sou teu Deus. Quem crê, levante as duas mãos para o céu. 1 minuto de glória. 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 Pastora, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. É balaio. O diabo já tinha preparado a cadeira de roda, mas Deus está dizendo, quando a pastora te abraçar, Deus quebra a cadeira de roda agora. Eita. E no glória da igreja, Deus está dizendo, eu fortaleço as tuas pernas agora. Eu entro no teu sangue agora. Eu sou teu Deus, sou grande. Maraia, eu te curo agora. Eu te curo agora. Eu te curo. Segura ela aí, ó. Deus está dizendo, eu vou fazer um sonho teu virar realidade. Eu vou fazer um sonho teu virar realidade. Eu me apresento como dono do ouro e dono da prata. Toda a família vai ver. E eu te digo, a obra será concluída. Olha, eu estou vendo uma escritura descendo nas tuas mãos agora. E Deus está dizendo, recebe agora. Amaraia Joma, se prepare para um culto de ação de graça, que o meu Deus vai fazer. Oh glória, um culto de ação de graça vai acontecer, porque Ele é o teu Deus. E quem crê na vitória dele, levanta a mão. Chamará Súria. Eu já falei e falo de novo. Eu abro as portas para ti. Vou te prosperar. Tenho um chamado contigo. Tu és o meu ganhador de almas. Você travou uma batalha com o diabo. O diabo disse, desiste de tudo, larga a espada. Só que eu vi o teu propósito de oração que você fez comigo. Eu vi a entrega que você fez. Eu te digo assim, eu te renovo agora. Prepara-te para ganhar muitas almas. Prepara-te para pisar em muitas cidades. Há um chamado profético. Há um chamado na área da libertação. Há uma autoridade nova que desce sobre a tua cabeça. E Deus está dizendo, eu sou teu patrão. Eu sou teu patrão. Fique em paz. Quem coloca pão na tua casa sou eu. E se tu quiser, eu visito lá o Santander. Se tu quiser, eu visito lá o PicPay agora. Porque eu sou grande.
E no Glória da Igreja, Deus está dizendo: sabe o projeto que estava na gaveta? Eu estou tirando ele e estou fazendo ele virar realidade. E tu vai cantar o meu nome, assim diz o Senhor dos Exércitos. E quem crê e glorifica, levanta a mão para cima, abraça ele. Porque nesse abraço, te revisto de autoridade, te dei um chamado profético. Aquilo que tu fala na tua boca, eu assino embaixo. Satanás se levantou contra ti, mas eu quebro agora. Eu digo, eu vou quebrar uma retaliação lá na tua casa agora. Quer ver que eu vou quebrar uma retaliação? Coloca a mão aqui na cabeça da menina. Coloca a mão aqui. Reme na sombra. Porque a retaliação que o diabo queria colocar nos ouvidos dessa criança, reme na sombra, no coração dessa criança, o meu Deus repreende agora e dá livramento. Ai, glória, porque ela é levita na casa de Deus. Reme na sombra. Deus escolheu para um grande projeto. Quem pode dar glória? Reme na sombra. Deus está quebrando agora todo laço contra a saúde dessa criança. Eu estou sentindo algo diferente aqui. Pastora, me ajuda. Coloca a mão na cabeça daquela mulher que está com a criança no colo ali agora. Porque eu vi ela lutando contra o espírito da morte. Reme na sombra. Eu vi essa mulher lutando contra o espírito da morte. O diabo disse: vai ter luto, vai ter caixão, vai ter cemitério. Eu vi ela dizendo: eu não aceito perder, eu não aceito. É cana, chúria, é maracana, lamaia. E Deus está dizendo: tu não vai chorar, não vai ter velório, não vai ter velório. A minha palavra hoje é vida, vida, vida. E quem quer, levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos, igreja. Porque eu estou vendo Deus regando essa cidade aqui agora. Será que tem alguém dando glória aí? Eu estou vendo Deus passando como regador nessa cidade. Porque o diabo disse: ia ter uma seca, eu ia trancar tudo. Mas Deus está dizendo: eu estou mandando nuvens para cá agora. Eu estou mandando nuvens agora. Pega o milagre que Deus está te dando agora. Pega, faz assim com a mão, pega. Eminaia, ele já resolveu o que tinha que ser resolvido. Aquieta o teu coração, volta para tua casa em paz, porque no Glória da Igreja ele já fez o impossível. Quem crê? Elias começou a orar e dizer: manda fogo, manda fogo. E eu vou falar, toda a igreja fica de pé. O maior milagre não foi o fogo descer, mas o maior milagre é que quando o fogo desceu, quem estava indeciso se ajoelhou e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Quem tem ouvidos ouça isso aqui. Ele disse: agora
que todo mundo decidiu, chegou o momento de guerrear. Chegou o momento de pegar a espada. Porque aquilo que não é de Deus a gente vai cortar agora. Aquilo que não é de Deus eu vou remicombinar-se a usar a espada para cortar agora. Faz assim com a mão direita, fecha o olho. Remarassúria. Balança a espada para lá e para cá. E quem é espiritual, Deus está dizendo: enquanto você balança a espada, olha eu cortando os laços agora. Olha eu arrancando os enganos agora. Olha eu arrancando o que não é de Deus do teu caminho agora. Olha eu arrancando as falsas amizades. Olha, cadê os vasos? Cadê os vasos? Enquanto você usa espada, olha eu acabando com os demônios agora. Agora, 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 agora. Usa a espada. Usa a espada. Deus falou para mim aqui agora. Uma nuvem de libertação pairou aqui agora. O demônio vai dar um grito de derrota. Fecha o olho. Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho, toda a igreja. Tem vaso de guerra aqui? Tem? Tem vaso de guerra? Porque eu vi o espírito da morte que passou aqui, ó. E quando ele passou, ele disse: eu vou matar, eu vou destruir. Eu vi o espírito do suicídio. Faça um silêncio agora, igreja. Eu vou contar de 1 até 3 agora. E vou dar um sopro. E quando eu der um sopro, tem um demônio que está escondido na casa de uma pessoa. Que aconteceu uma desgraça. Eu vi um pulso cortado. Eu vi um caixão. Vai dar o grito aí, ó. Dá o grito de derrota agora. Eu te vi. Ó, o anjo vai pegar ela aí agora, ó. O anjo vai pegar ela aí agora, ó. Fecha o olho, igreja. Fecha o olho, igreja. Fecha o olho, igreja. Eu vou pedir para o anjo passar aqui no meio dessa casa. Onde tiver o espírito da morte, ele vai dar um grito de derrota agora. Você perdeu. Sai daquela casa. Eu quero que uma mulher coloque a mão na cabeça daquela jovem. Porque ela está em guerra por alguém da família dela. E Deus está dizendo: eu desci lá agora. Todo espírito maligno que está dentro daquela casa, vai embora agora. Agora. 1, 2, 3. Fecha o olho, igreja. Fecha o olho. Eu vou liberar a última revelação. Amanhã tem mais.
Amanhã tem mais. Eu vou liberar a última revelação. Sim, Senhor, estou entendendo. Tem uma pessoa que está aqui no nosso meio, pastor, que essa pessoa ia desenvolver um câncer. Glória. Fizeram um trabalho de bruxaria muito pesado. E esse trabalho foi através de uma oferenda que essa pessoa comeu sem saber. Glória. Aleluia. Eu estou vendo a mata. Eu estou vendo o lugar onde esse alimento foi feito e oferecido. Gema sombra fai. Essa pessoa, sim, Senhor, eu vou lá. Essa pessoa está com suspeita. Glória. Só que meu Deus aí, tarachete, terefa, sarabá, jorquio, brecho, terios, mai. Fechou, igreja? Terios, mencho, jerquio, brofa, chomits, monfinjo, cremios, mai. Tudo aquilo que foi feito para tentar destruir a vida dela e a família dela agora, porque o caixão já estava preparado e ela está em guerra de oração. Ela está dizendo: para Deus tudo é possível, e Deus está dizendo: eu desfaço agora. Eu desfaço agora. Quem pode dar glória, igreja? Eu quero que o obreiro abraça ela agora. Abraça ela. Abraça ela, porque Deus está quebrando agora. Toda a igreja levante as duas mãos e diga assim: a minha casa, a minha vida está protegida pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Escute. Eu quero perguntar: onde está a primeira pessoa que ouviu essa palavra e quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Faz assim com a sua mão. Cadê você? Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Faz assim com a sua mão. Glória. Aleluia. Glória. Aquela mulher de calça rosa que está ali, faz assim com a sua mão. Tem um milagre que Deus libera nas suas mãos agora. O que era impossível, Ele faz ser possível agora. Ele viu a oração que você fez há poucos minutos atrás, e por causa da tua oração Ele está dizendo: esse ano eu vou responder. Então vai saber que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem pode dar glória? Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Faz assim com a sua mão. Glória. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Se não tem, toda a igreja aplaude a Jesus agora. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Amanhã nós estaremos aqui. Traga uma pessoa não crente, será sobrenatural. Pastor, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.